toda a honra e toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória. Graças a Deus e uma salva de palmas para o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus, iniciando mais um momento de oração. Ecumênico, fé no Pai. Você que ainda não compartilhou, aproveita agora no comecinho para compartilhar. Eu vou terminar de compartilhar aqui, ó. Vou compartilhar agora aqui na minha página, ok? No perfil eu já compartilhei. E aí nós vamos compartilhar também na página Fé no Pai, ok? Compartilhei aqui, pronto. Agora vamos compartilhar na página Fé no Pai. E aí pronto. Fé no Pai, ok. Discípula Mônica Beltrame compartilhou. Deus abençoe, Mônica. Compartilhar. Ângela Chagas compartilhou. Deus abençoe, Ângela. Que fé no Pai. Compartilhar. Pronto. Devidamente compartilhado. Agora foi. Agora sim. Muito bem, gente. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia para você que nos acompanha pelo rádio. Bom dia para você que nos acompanha pelo site. Bom dia para você que nos acompanha pelo Face, pelos aplicativos. Bom dia. Quarta-feira, 4 de março. Já chegamos no meio da semana. Tá passando muito rápido, né? Tá passando muito rápido. Daqui a pouco nós já estaremos na Páscoa, na Sexta-feira Santa. Oh, meu Deus, que delícia! No sábado de Aleluia, domingo de Páscoa. É um momento muito especial para mim. E à medida que vai se aproximando, a gente vai começando a sentir de forma cada vez mais intensa a verdadeira Páscoa, que é a Páscoa do nosso Senhor. Uma quarta-feira abençoada para você, para sua família, para os seus amigos, e uma quarta-feira abençoada para os seus inimigos carnais e espirituais. Vamos juntos conversar com Deus? Vou deixar um bom dia para vocês aqui. Bom dia, discípulas e discípulos. Pronto. Deixei um bom dia para vocês aqui, ok? Aproveitar para ler alguns recados já então? Deixa eu ler alguns recados aqui. Rosângela Santos, Tati Aguiar Pereira, Tainara Costa Bruno compartilharam. Deus abençoe vocês. Silvana Nardi também compartilhou. Deus abençoe, Silvana. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Má Oliveira também compartilhou. Deus abençoe, Má Oliveira. Débora Covaleiro, Fátima Proftim, Solange Isidoro, Ângela Chagas, bom dia, compartilhando sempre. Muito bom, Ângela. Obrigado, que Deus te abençoe, viu? Nida Borges, bom dia, Eric, compartilhei. Deus abençoe, Nida. Dete Santos também compartilhou. Deus abençoe, Dete. Tá vendo a mulherada? É a mulherada que leva adiante, né, meu? É a mulherada que vai compartilhando, né? E domingo é o dia da mulher, Dia Internacional da Mulher. Nós vamos falar bastante sobre o papel da mulher, especialmente na reunião do nosso grupo de oração, que vai cair justamente no Dia Internacional da Mulher.
E justamente no dia que o nosso momento de oração, o nosso grupo de oração, completa 3 meses. Lembrando que o nosso grupo de oração, ele foi consagrado a Nossa Senhora. A mulher mais importante que esse mundo já viu. A mulher mais sublime que esse mundo já conheceu. Vanessa Lopes compartilhou. Deus abençoe, Vanessa. A mulher escolhida por Deus para dar a luz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. Só isso. E o nosso grupo de oração é consagrado a ela. Graças a Deus. Então, dia 8 agora é o dia dela. Sim, Dia Internacional da Mulher é o dia da Virgem Maria, é o dia de Nossa Senhora. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Andréia Simão também está aqui com a gente. Dete Santos compartilhou. Deus abençoe, Dete. Cida Aparecida compartilhou. Deus abençoe, Cida. Paula Mello, vou mandar um aceno para ela. Rose Machado. Valdecir Santos. Claudete Pinto. Já vou colocar para vocês aqui o WhatsApp da oração, para ficar mais fácil. Tá aqui, ó, o WhatsApp da oração, ok? Para você que quer mandar sua mensagem, para você que quer privacidade, você vai mandar aqui, ó, no WhatsApp da oração, ok? O WhatsApp da oração é o 11, estamos em Bragança, 99895 1059, ok? É o nosso WhatsApp da oração aí. Já volto para ler os outros recados de vocês aqui no Face, tá? Vai deixando o seu recado aí, que eu já volto. Aqui pelo aplicativo, ó, sempre convidando você para baixar o nosso aplicativo. Você que ainda não baixou, você está vendo aí no Facebook, aí pelo Face, você que está acompanhando pelo Face, esse aqui é o nosso aplicativo que você pode baixar gratuitamente na lojinha virtual, digitando O Caminho FM. E aí você consegue ouvir nossa programação pelo aplicativo e ainda pedir sua oração pelo aplicativo. De graça, tá? É levinho. Se a senhora tiver dificuldade, pede pro neto dar uma força, pede pro filhão dar uma força. Eu tenho certeza que a senhora vai gostar, viu? O senhor vai gostar também. É facinho, é só apertar aí, ó. Pronto. Já começa a ouvir o Eric falar um monte de besteira. Ok? Daqui a pouco a gente passa nas mensagens enviadas pelo WhatsApp da oração, tá? Vou voltar aqui no Face agora. E aí nós vamos para o estudo bíblico. Certo, meu povo? Deixa eu ver onde é que eu tinha parado. Aqui, ó. Valdecir Santos, que na verdade é o Everton. Vanessa Lopes. Débora Covaleiro compartilhou. Deus abençoe, Débora. Quem mais? Vanessa Lopes compartilhou. Deus abençoe, Vanessa. Mamedeiros, Lília Lavor, Márcia Rosa, Rafael Pereira Araújo, Márcia Rosa, como não compartilhar essa mensagem linda? Deus abençoe, viu, Márcia? Obrigado. Lembrando, quando vocês forem compartilhar, é assim, compartilhar, aí verifica lá, se tiver amigos selecionados, seleciona público. Porque aí o seu amigo também consegue compartilhar, o amigo do seu amigo também, e aí vai embora. Célia Matias,
Rogério Camargo também compartilhou. Deus abençoe, Rogério. Maria Helena Klinkerfuss também está aqui com a gente. Comentários da sala de vídeo, vamos ver se tem aqui. Tem alguém acompanhando pela primeira vez? Se tiver, digita eu, por favor. Karina Rodrigues tá mandando um bom dia. Bom dia, Karina. Se tiver alguém acompanhando pela primeira vez, é só digitar eu, tá? Que aí a gente dá as boas-vindas para você. A gente faz questão de dar as boas-vindas para você que está acompanhando pela primeira vez, certo? Vamos para o estudo bíblico? Vamos lá? Todos preparados? Pegaram a Bíblia? Pegaram? Se você ainda não pegou a Bíblia, pega lá que eu espero. Tá? Deixa eu dar um recado aqui antes. Se você tiver uma casinha para alugar com 2 cômodos, aluguel de até R$500, a nossa ouvinte está precisando, tá? Ela está morando no bairro do Tanque, em Atibaia, e ela gostaria de voltar para Bragança. Então ela está procurando uma casinha de até 2 cômodos para alugar, que seja até R$500, que é o que ela tem condição de pagar. Certo? Então se você conhece alguém aí, dá um toque pra gente, por favor. Opa! 3 internautas, 3 discípulas chegando? Olha lá, hein? Elaine Cristina, Marta Justina e Rita de Fátima Pimentel Borges. Gente, vamos dar as boas-vindas para elas? Para Elaine Cristina, para Marta Justina e para Rita de Fátima Pimentel Borges. 3 discípulas chegando, hein? Para nos ajudar a evangelizar. Sejam bem-vindas. Sintam-se abraçadas, as 3. E a partir de hoje, minhas amigas, as suas angústias são as nossas angústias. Contem com a gente, contem com as nossas orações. E sejam muito bem-vindas ao nosso momento de oração. Tá bom? E recebam as boas-vindas aí também dos internautas, dos discípulos e das discípulas. Nós que somos todos discípulos e discípulas do Mestre, temos o dever de acolher bem. Por quê? Porque acolher bem também é evangelizar. Já pensou se vocês 3 chegassem, ninguém desse atenção? Já pensou? Vocês chegam aí, ninguém fala nada, né? Então até vocês se enturmarem, leva um tempo, né? Quando ninguém dá atenção. Então por isso que a gente quer sempre identificar quem está acompanhando pela primeira vez para fazer a pessoa se sentir em casa. Esperamos ter conseguido. Um beijo no coração de vocês, tá? Sejam bem-vindas. 3 novas discípulas chegando para o nosso momento de oração. Lembrando que domingo tem grupo de oração, tá, gente? 5 da tarde, se Deus permitir. Vamos lá então? Pegaram a Bíblia? Quem não pegou a Bíblia ainda, eu aguardo, pega lá. Hoje nós vamos em Salmos. Gente, olha só onde nós fomos parar, hein? Olha só, em Salmos. Já chegamos em Salmos capítulo 72, versículos 12 a 14. Salmos capítulo 72, versículos 12, 13 e 14. Vamos lá? Vou colocar para vocês aí, ó. Como é importante, né, esse estudo bíblico. Muitos começam o estudo bíblico na quaresma. A gente começou antes, né? Então, eu vou lembrar. A Silvia Cezinaldo Nascimento mora em Joanópolis, a terra do lobisomem.
E é a primeira vez que está acompanhando. Gente, vamos dar as boas-vindas aí para a Silvia também. Silvia Cezinaldo Nascimento. Silvia, seja muito bem-vinda, tá? Ao nosso momento de oração, um abraço bem forte, bem carinhoso. O que você precisar da gente, Silvia, pode contar, tá bom? E os internautas aí, os discípulos, as discípulas, vão dar as boas-vindas para você também. Ok, Silvia? Silvia Cezinaldo Nascimento, de Joanópolis, está acompanhando pela primeira vez. Seja bem-vinda, tá, Silvia? Para vocês que estão acompanhando pela primeira vez, quem quiser pedir oração, mandar as intenções particulares, manda pelo WhatsApp, ok? O número tá aí, ó, é 99895-1059, ok? Intenções particulares pelo WhatsApp. Se não for particular, pode mandar no Face mesmo, ok? Só para vocês, só para passar essa informação para vocês aí. Então vou colocar para vocês aqui, ó, o estudo bíblico de hoje. Nós vamos em Salmos. Continuamos em Salmos. Salmos. Capítulo 72. Versículos 12, 13 e 14. Ou seja, de 12 a 14. Ok? Tá aí para vocês, ó. Vamos lá? Preparados? Pegaram a Bíblia? Então bora. E que Deus abençoe o nosso estudo. O Rei justo e o seu reinado eterno. Salmos capítulo 72, versículos 12, 13 e 14. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Repetindo então, Salmos capítulo 72, versículos 12, 13 e 14. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Pausa. Percebam a importância de clamar. Percebam a importância de pedir socorro. Percebam a importância de conversar com Deus. Percebam a importância de falar assim: Senhor, me ajuda. A palavra garante, porque ele acode ao necessitado que clama. Porque ele não está assim aqui, ó. Porque ele acode ao necessitado e também ao aflito e ao desvalido. Porque ele acode ao necessitado que clama. Que clama. Horas, nós não pedimos socorro muitas vezes para o pai, muitas vezes para a mãe, muitas vezes para a avó, para o vô, para o tio, para a tia, para o irmão, para o vizinho, para a amiga. Terminou um relacionamento, não sei o que, quer desabafar com a amiga. Não é assim? Não é assim? Ora, por que não clamar ao Senhor? Porque ele acode ao necessitado que clama. Portanto,
Primeira mensagem de hoje. Devemos clamar. Devemos sempre pedir socorro. Lógico, é o nosso Pai. Muitas vezes estamos diante de situações que nós ficamos desesperados. Ele acode ao necessitado que clama. Portanto, clame. Não pense duas vezes, clame. Meu Deus, me ajuda, me socorre. Me ajuda a resolver esse problema. É isso que está acontecendo na minha vida, me ajuda. Peça socorro. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Ele tem piedade do fraco e do necessitado. Muitas vezes são esses que são esmagados aqui na terra. Muitas vezes são esses que são explorados. Muitas vezes são esses que são humilhados. Ele tem piedade do fraco e do necessitado. Do fraco, no sentido que? No sentido de você falar, não, mas eu sou fraco. Não é isso que Deus quer. Não. Se você está com Deus, você é forte. Então você não tem que se sentir um coitado, uma coitada, não. Isso não. Deus não quer isso de você. Agora, quando a palavra que diz, ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes, o que isso quer dizer? Que muitas vezes nós somos humilhados por pessoas que se acham mais importantes do que a gente. Muitas vezes nós somos esculhambados. Muitas vezes nós somos humilhados mesmo. Porque a pessoa de repente fala assim, quem manda aqui sou eu. Cala sua boca, que quem manda aqui sou eu. Você vai fazer do jeito que eu quero. Não é verdade? Quantos passam por isso? Quantas mulheres passam por isso dentro de casa? Estamos aí na Semana Internacional da Mulher. Quantas mulheres passam por isso em casa? Quantas mulheres são humilhadas dentro de casa? Quantas? Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Ou seja, muitas vezes a gente fica sabendo de alguém que veio a falecer e fala, nossa, Pri Oliveira compartilhou. Deus abençoe Pri Oliveira. Fulano foi enterrado como indigente. Ou seja, não encontraram ninguém da família, a pessoa muitas vezes é de uma cidade muito distante, e aí a pessoa muitas vezes perdeu os documentos e, enfim, é enterrado como indigente. Indigente é para nós aqui. Nós muitas vezes encaixamos essa pessoa como uma indigente. Nossa, coitado, foi enterrado como indigente, né? Puxa, sozinho, larga. Não, de forma alguma. Salva a alma aos indigentes. Essa pessoa ela pode ter terminado a vida dela praticamente sozinha aqui na terra. Ninguém foi ao velório. Não encontraram familiar, ninguém. Foi enterrado como indigente. Mas saibam, os anjos do Senhor acolhem essa pessoa. Não é indigente para o nosso Senhor. Ele ama e cuida de todos. Sempre, sempre, sempre. E por fim, redime a sua alma da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles. Redime a sua alma da opressão
e da violência. Te dá aquela força. Levanta você. Não importa o que você tenha passado, não importa o que você tenha ouvido. E muitas vezes uma palavra dói mais que um tapa, dói mais que um soco, dói mais que uma facada, dói mais que um tiro. Muitas vezes uma palavra mata. Uma palavra tem o poder de matar. É por isso que aqui nas Sagradas Escrituras nós encontramos vários e vários versículos que falam sobre o poder da língua, o poder da palavra. Dependendo da palavra que você usa, você acaba com a pessoa. Por isso a gente tem que saber o que fala. A gente tem que saber o que fala. A gente tem que tomar cuidado com o que fala. Discípula Adelina mora e compartilhou. Deus abençoe a Adelina. Agora imagine eu, um profissional da comunicação que está aqui à frente de um momento de oração. Por isso que antes de sentar aqui, eu dobro meus joelhos na salinha de oração. Meu Pai, me dê discernimento, sabedoria. Uma palavra que eu coloque ali no ar, ali, eu posso acabar com uma pessoa. A pessoa muitas vezes está com depressão, ela ouve uma palavra, ela se mata. Começa a ter pensamento suicida, se mata. Então, Pai, que eu seja sempre um instrumento do Senhor para levantar. Que a minha língua sempre seja usada para abençoar e não amaldiçoar. Salmos capítulo 72, versículos 12, 13 e 14. Porque ele acode ao necessitado que clama, não deixe de clamar, e também ao aflito e ao desvalido. Tá aflita, tá aflito? Tá aflita com seu marido? Tá, né? Tá chegando com cheiro em casa de perfume de outra? Tá aflita porque o seu marido não sai do celular? Você está desconfiada que ele está traindo você, está com conversinha no celular? Está nesses grupos aí de WhatsApp que tem muito vídeo pornográfico? Não é? O que está trazendo aflição para você? Estão armando para você no seu trabalho? É. Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado. O fraco no sentido... O fraco aqui para o mundo terreno. Ok? O fraco no sentido daquele que não está numa posição de liderança. Daquele que muitas vezes recebe ordens. Muitas vezes é humilhado. Muitas vezes é esculhambado, é humilhado na frente de todos. Ele tem piedade do fraco e do necessitado. Do necessitado. Não só o necessitado de um alimento. Raíssa Pinheiro compartilhou. Deus abençoe, Raíssa. Mas o necessitado de uma palavra. Nem sempre você vai ser um instrumento do Senhor para dar um pão, para dar um copo de água, mas muitas vezes para dar uma palavra, que vai alimentar muito mais do que um pão, do que um copo com água. Muitas vezes é aquela palavra que você manda, são aquelas poucas palavras que muitas vezes tiram a pessoa do suicídio. A pessoa estava preparada para se suicidar, já aconteceu isso com a gente aqui. Um rapaz deu um testemunho, eu estava vindo para cá faz 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E esse rapaz, um rapaz grandão, estava vindo para cá de manhãzinha, só nós dois na rua, ele de um lado, eu do outro. Esse rapaz começou a olhar, eu falei, rapaz do céu, esse cara tá olhando. E aí, logo vem coisa ruim na cabeça, né? Falei, sei lá, esse rapaz, acho que ele vai querer fazer algo de mal pra mim, viu? Vai querer me assaltar. Ele ficava olhando assim, sabe? De repente o rapaz atravessou a rua, eu falei, meu Deus, me proteja. Juro pra vocês que eu achava que aquele rapaz ia me assaltar. Juro pra vocês, mesmo Bragança sendo uma cidade calma, tranquila, a gente pensa nessas coisas, né? Discípula Claudete Pinto compartilhou. Deus abençoe, Claudete. E aquele rapaz de quase 2 metros de altura veio, atravessou a rua na minha direção e eu só olhando, falei, meu pai me proteja. Aí ele falou assim pra mim, você que é o Eric? Aí eu falei, vixe.
Fiz alguma coisa pra esse rapaz, mas quando, né? Eu falei, sim, sou eu. Eu queria te agradecer. Me agradecer? Eu falei, sim, queria te agradecer. Mas agradecer por quê? Eu ouço o momento de oração na rádio. E teve um dia que eu estava trabalhando, ele trabalha numa propriedade rural. Ele falou, eu estava sozinho esse dia lá e eu estava ouvindo. E nesse dia eu acordei disposto a tirar minha própria vida. E aí naquele dia você falou algumas palavras que foram para mim. E eu não tirei a minha própria vida. Por conta daquele dia, daquele momento de oração. Então eu quero te agradecer. Falei, meu irmãozinho, agradeça a Deus. Eu só fui usado por Ele. E aí ele começou a chorar. Nós demos um abraço muito forte um no outro. E eu falei, vai com Deus. Então ele acode. Ele tem piedade do fraco e do necessitado. E salva a alma aos indigentes. Pode ser indigente aqui, mas tem o amor dele sempre. Sempre, sempre. Redime a sua alma da opressão e da violência. Quantas mulheres sendo oprimidas dentro de casa. Cala a tua boca, quem manda aqui sou eu, quem sustenta você sou eu. Só quer usar você para satisfazer os desejos sexuais. Acha que pode ter você e mais dezenas de mulheres, dezenas de amantes para fora. Não é assim? Chega em casa, quer a comida quente, 3, 4 horas da manhã. Quer que você levanta para esquentar comida para ele. Chega com perfume de outras, né? Chega sob efeito de álcool, muitas vezes de drogas. Qualquer coisinha já quer agredir você. E no dia seguinte é como se nada tivesse acontecido. Não é? Redime a sua alma da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles. Esse é o nosso estudo de hoje. Salmos capítulo 72, versículos 12, 13 e 14. Para uma profunda reflexão. Muitos ensinamentos, muitas respostas agora estão sendo dadas durante esse estudo bíblico. Para você que nos acompanha pelo rádio, pelo Face, pelo site, pelos aplicativos. Deus está falando com muitos nessa manhã. E lembre-se, porque Ele acode ao necessitado que clama. Clame, clame ao Senhor. Clame ao Senhor pelo seu casamento, clame ao Senhor pelo seu filho, clame ao Senhor pelo seu emprego. Clame ao Senhor porque você precisa mudar, precisa encontrar uma casinha para você alugar. Você não está conseguindo dormir por conta disso. Clame ao Senhor. Clame. Meu pai, me ajuda. Me ajuda a conseguir uma casinha para eu mudar. Meu pai, me ajuda. Me ajuda com essa enfermidade, me ajuda com o meu filho que está rebelde. Me ajuda com o meu marido que está cada vez mais mulherengo. E você, meu amigo, você, peça ajuda para ele também. Meu pai, me ajude. Me ajude a me libertar do álcool. Me ajude a me libertar das drogas. Me ajude a me libertar desse desejo sexual insaciável. Que eu preciso toda semana me relacionar com várias mulheres para me satisfazer sexualmente. Me ajuda. Me ajuda a combater os meus vícios, substituí-los pelas virtudes. Clame ao Senhor, clame.
Dobre os seus joelhos e clame ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos dobrar os joelhos e eu quero convidar você para dobrar os joelhos junto com a gente. É um sinal de adoração, é um sinal de respeito. Dobrar os joelhos e entregar sua fraqueza nas mãos dele, entrega. Entrega. Porque a palavra de hoje está garantindo aqui, ó. Porque ele acode ao necessitado que clama. Se você está necessitado, clame. Eu tenho certeza que você que está acompanhando agora, pelo rádio, pelo Face, pelo site, pelos aplicativos, eu tenho certeza que você está necessitado de algo. Eu tenho certeza. Será que não é a paz de espírito? Você necessita de paz de espírito, então clame. Você necessita de um emprego, então clame. Você necessita, obrigado, Senhor. Você necessita perdoar. Clame. Muitas das angústias que você tem vivendo, que você tem vivido, que você está vivendo, é por conta da falta de perdão. Você ainda não se preocupou em perdoar. E você precisa perdoar, portanto, clame ao Senhor. Senhor, eu preciso perdoar, me ajuda, eu não estou conseguindo. Eu não consigo perdoar aquele meu ex. Eu não consigo perdoar por ter ouvido aquelas palavras que eu não merecia ter ouvido. Eu não consigo perdoar meu ex-patrão, que foi ingrato comigo. Eu não consigo perdoar aquelas minhas colegas de trabalho que eu sinto que elas armaram para me derrubar, armaram para que eu fosse mandado embora. Eu não consigo perdoar. Não consigo perdoar a minha sogra. Não consigo perdoar essa minha vizinha aqui. Não consigo perdoar. Não consigo. Clame. Clame. Eu não consigo perdoar a traição do meu marido. Não consigo. Clame. Clame sempre. Clame. Porque a palavra está aqui. Porque ele acode ao necessitado que clama. E também ao aflito e ao desvalido. Eu tenho certeza que tem muitos aflitos agora. Tem muitos que estão angustiados. Eu tenho certeza. Mas a pergunta que eu faço é, você tem clamado? Por que você está convivendo com isso sozinho, sozinha? Por quê? Sendo que a gente tem uma ajuda toda especial, uma ajuda celestial, que está à nossa disposição dia e noite e dia, 365 dias do ano. Por que você não usa isso? Por que você não recebe esses benefícios? Faça isso nessa manhã. Não fique se culpando por que eu não fiz isso antes. Não. Não existe o acaso. Não por acaso você está acompanhando esse momento de oração. Não por acaso você chegou até aqui. Não existe o acaso. Quando falamos do nosso Deus, a palavra acaso desaparece. Não existe o acaso para ele. Portanto, você não está acompanhando por acaso. E tudo isso que você, toda essa palavra de hoje, todo esse estudo bíblico de hoje, vai tocar profundamente em você. E você vai ver a mudança. Hoje, amanhã, depois, e você vai melhorando a cada dia. A cada dia. E você vai testemunhar. Sexta-feira é dia de testemunho. Você vai mandar seu testemunho para cá na sexta-feira. Olha aí, você vai mandar seu testemunho para cá na sexta-feira. O seu dia de hoje, olha só como... Obrigado, Senhor. Há muito tempo você não vai ter um dia tão leve como o dia de hoje. E durante o dia você vai ter alguns flashes e você vai falar assim: nossa, o que o Eric falou está acontecendo comigo. O que o Eric falou está acontecendo comigo. E vai chegar no final do dia, quando você estiver um pouco mais tranquilo, você vai falar assim: puxa, verdade, o dia de hoje foi bem tranquilo.
Fazia tempo que eu não tinha um dia tranquilo assim. Mesmo diante de todos os problemas, todas as angústias, todas as tribulações, fazia tempo que eu não tinha um dia assim. Por quê? A paz de espírito, que nos traz discernimento e sabedoria. No final do dia você vai ver. Até às 8 da noite você vai fazer uma reflexão e fala, puxa. Lá no final do dia você vai fazer uma reflexão e vai falar, caramba, foi exatamente desse jeito. É Deus mostrando para você que Ele está com você. E aí você vai ter um choque de realidade. Vai falar, caraca, obrigado, Senhor. Obrigado. É um convite para uma vida nova. Tá bom? Aguarde. Aguarde. Que bênção. Obrigado, Senhor. Você que está chegando agora, esse é o nosso momento de oração ecumênico Fé no Pai. Nós somos em muitos agora, católicos, evangélicos, espíritas, aqueles que não têm religião, mas sentiram essa vontade de conversar com Deus. E domingo, se Deus permitir, às 5 da tarde, tem reunião do grupo de oração. Se você não puder vir, fica o convite para acompanhar pelo rádio, pelo site, pelos aplicativos, 5 da tarde. Silvia Cezinaldo Nascimento, é um grande prazer participar do programa. Muito obrigada pelo carinho, ela é de Joanópolis. Ângela Chagas, sejam bem-vindas. Vanessa Lopes, Sônia Cipriani, Shirley Rosana compartilhou, Deus abençoe Shirley. Sirlene Costa, Marlenice Mendes, Saulo Oliveira, mandei um aceno para ele. Paulo Tadeu, Adriano Mota, mandei um aceno para ele. Tati Aguiar Pereira, Juliano Biazeto, Margarete Silva, Dona Margarete compartilhou, Deus abençoe Dona Margarete. Um beijo no coração da Dona Inês Biazeto. O Juliano tá aqui, que é o filhão. Aline Santos, Eliette Nardi, Ju Heloísa, Andréia Alves, Tati Aguiar Pereira, Valdecir Santos, Silvana Quinhones, Aline Santos. Quem estiver acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso momento de oração Fé no Pai. Mensagens pelo WhatsApp para você que está chegando agora pela primeira vez. Se você quiser enviar suas intenções particulares pelo WhatsApp, ok? Aí a gente não fala nomes, a gente lê a mensagem, mas a gente não fala nomes, a gente não identifica quem é, tá? Mas Eric, por que você lê a mensagem? A gente lê a mensagem, pede para Deus, Senhor, tem alguma palavra? Tem. E muitas vezes aquela palavra para aquela pessoa, ela cabe para outras também, que estão passando uma situação parecida. Por isso que a gente lê. Mas a gente não revela nomes, tá? Então, é particular. Intenções particulares pelo WhatsApp, ok? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Mensagens pelo WhatsApp. Nós vamos dobrar os joelhos daqui a pouco, se prepare aí. Prece para um amigo que faleceu ontem à noite, Gilberto Aparecido Borges. Muita força e meus sentimentos para a família. Esposa Elizabeth Square, filhos Letícia e Vitor. Nossas orações aí, que descanse em paz o Gilberto Aparecido Borges. E os nossos sentimentos à família enlutada. Bom dia, Eric, bom dia. A paz de Cristo, amém. Atenção vocês que estão chegando pela primeira vez aí, ó. Quem está acompanhando pela primeira vez, nós temos um grupo do WhatsApp que chama-se Fé no Pai, tá? Se vocês quiserem participar, é só mandar um MEADD, me adiciona, né? Aqui no WhatsApp que a gente adiciona vocês, tá bom? Tem o grupo do WhatsApp Fé no Pai. E tem um grupo no Face também que é Fé no Pai. Bom dia, Eric, bom dia. Coloca o meu nome na caixinha de oração. Do meu pai também. Ok, a gente não cita nomes.
Bom dia, abençoado dia. Amém. Por favor, quero pôr o nome dessa pessoa na caixinha de orações. Aí tem o nome, alcoolismo, gerando sofrimento nos filhos que cuidam. Desde já agradeço, rogo a misericórdia na vida dessa família em sofrimento. Rogo a intercessão de nossa poderosa mãe junto a Jesus. Ai, o álcool. O álcool. Bom dia, Eric, bom dia. Põe o nome da minha prima na oração. O esposo faleceu. Nossas orações à família, viu? A toda a família Escuera aí que está enlutada. Bom dia, Eric. Gostaria de pôr na oração os nomes das minhas filhas que estão afastadas e brigadas. Manda o nome delas aqui completo pra gente pôr na caixinha de orações. Tá bom? Manda aí o nome. São vários, olha, são vários testemunhos aí. Muitas pessoas já mandaram mensagem pra cá. Eric, aqui em casa agora tá tudo numa linda harmonia. É possível, tá bom? É possível. Oi, Eric, bom dia. Por gentileza, isso aqui é um outro assunto para depois. Peço oração para dona Ok, teve um AVC. Caixinha de orações. São casos graves que a gente tem que pôr na caixinha de orações, né? O pessoal do grupo do WhatsApp tá aqui orando, ó. É muito interessante. Eles começam assim, ó. Uma pessoa vai lá e põe assim: Pai nosso que estais no céu. A outra põe: santificado seja o vosso nome. A outra põe: venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E por aí vai. Muito legal. Mandou o nome das filhas. Elas estão brigando entre elas? As irmãs brigando entre elas ou tá uma briga generalizada? Briga com a senhora, briga com todo mundo? Vamos pôr aqui na caixinha de orações, tá? Última mensagem que eu vou ler do WhatsApp, o restante eu leio fora do ar, tá? Todas as mensagens serão lidas. E os casos mais graves a gente procura fazer uma abordagem especial. A gente põe em oração aqui. E muitas vezes Deus toca no nosso coração e a gente entra em contato com essa pessoa, gravando um áudio, dando algumas orientações, tá? Quando os casos são graves, a gente dá um retorno, a gente grava um áudio e manda para a pessoa, tá? Ok, então, ó, as mensagens eu leio fora do ar, as que chegarem a partir de agora, tá bom? Vamos dobrar os joelhos? Deixa eu só passar no Face aqui, última vez, e vamos dobrar os joelhos, tá? Não desliga não, espera aí, tá? Não desliga não, espera aí, porque tudo que aconteceu até agora foi uma preparação. Uma preparação para você poder receber as bênçãos e mudar a sua condição espiritual, tá? Então fica aí, não desliga não. Mais 10 minutinhos, que é o tempo que nós vamos dobrar os joelhos e tocar uma música, tá? Você vai ver que isso vai fazer muito bem para você. Everton Pereira, mandei um aceno para ele. Marta Justina. Marta, você tem que mandar no WhatsApp o me adiciona, tá? Pessoal mostra para você o número do WhatsApp aí, tá bom? Ana Nogueira, Amarildo Lima, Sandra Mara Siqueira, Marilza Demeu, Tati Aguiar Pereira, Elisângela Maria, Silvana Quinhones, Vardo Leme, Rosana Gonçalves, Silvana Quinhones, Bete Garcia. Gente, casos graves, vocês mandem pelo WhatsApp, tá? Casos graves pelo WhatsApp, ok? Pra gente até pôr na caixinha de orações, tá bom?
no WhatsApp, casos graves, tá? Vamos dobrar os joelhos? Se você puder, dobre os seus joelhos junto com a gente. Se você não puder, não tem problema. Por quê? Porque eu dobro os joelhos por você. Tá? Você que não pode dobrar os joelhos, não se preocupe, porque eu dobro os joelhos por você. Ok? Vamos juntos dobrar os joelhos? Caminhar para a parte final do nosso momento de oração. Tudo o que aconteceu até agora foi uma preparação. É agora. É agora. Nesse momento que os anjos do Senhor conseguem trabalhar de forma mais intensa. Porque você já foi entrando num outro pensamento, numa outra sintonia. E graças a isso, os anjos do Senhor conseguem trabalhar, conseguem muitas vezes trazer até você a cura e a libertação que você está esperando há tanto tempo. Se você puder, dobre os seus joelhos. Se você não puder, feche os seus olhos. E prepare-se. Porque maravilhas vão acontecer a partir de agora. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por mais esse momento de oração, Pai. Obrigado por cuidar tanto de nós. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos perdoar. Obrigado, Pai, por fazer com que muitos acompanhassem esse momento de oração hoje. Obrigado, Pai. Obrigado pelo nosso grupo de oração. Obrigado por me dar essa disposição. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, de joelhos agora, nós clamamos ao Senhor. Eu clamo, Pai, por aqueles que não têm forças para clamar. Eu clamo, Pai, por aqueles que estão hospitalizados. Eu clamo, Pai, por aqueles que estão doentes do corpo e da alma. Eu clamo por aqueles que estão sofrendo com a depressão. Eu clamo, Pai, por aqueles que estão sofrendo com a síndrome do pânico, com transtorno bipolar, com a crise de ansiedade. Eu clamo, Pai, por aqueles que sofreram AVC. Eu clamo, Pai, por aqueles com Alzheimer. Eu clamo, Pai, pelas crianças e pelos idosos. Crianças enfermas, idosos enfermos. Eu clamo, Pai, pelas crianças que estão nos abrigos. Eu clamo, Pai, pelos idosos que estão nos asilos. Eu clamo, Pai, pelos desempregados. Eu clamo, Pai, por quem está cheio de contas para pagar e não são contas milionárias, é conta de água, conta de luz. E está sem dinheiro para pagar. Eu clamo, Pai, por quem passa fome. Eu clamo, Pai, por quem foi humilhado. Eu clamo, Pai, por quem foi traído. Eu clamo, Pai. Eu clamo por aqueles que estão com pensamento suicida. Eu clamo por aqueles que estão pensando em tirar a própria vida, que estão tentando encontrar motivos para tirar a própria vida. Não faça isso. Você não vai resolver problema nenhum, porque a vida não acaba. A vida continua. Você vai acordar do lado de lá pior do que agora. Não faça isso. Você que estava pensando em tirar a sua própria vida, não por acaso você acompanhou esse momento de oração de hoje. Deus está falando com você, não faz isso. Você vai se arrepender. Clame. Ao invés de tirar a sua própria vida, clame. E você vai sentir a presença de Deus ainda hoje na tua vida. Você vai ver a providência divina ainda hoje na tua vida. Dê uma chance para você. Pai, eu clamo de joelhos pelos empresários. Empresários
endividados. Empresários que muitas vezes acabam humilhando os funcionários. Pai, eu clamo por aqueles que estão presos. Pai, eu clamo por aqueles que estão lutando contra os vícios. O vício do álcool, o vício das drogas, o vício da maledicência, o vício do sexo, o vício dos jogos. O teu filho não sai do quarto, só fica jogando. O seu neto tá impossível, só quer saber desses jogos. O seu marido só quer saber de bilhar, só quer saber de truco, só quer saber de dominó. É um vício atrás do outro. É o vício dos jogos, é o vício da bebida, é o vício do cigarro, é o vício das drogas e é o vício da pornografia. Eric, você tá falando do meu marido? Você tem dúvida? Pai, eu clamo, porque não tem forças para clamar. Eu clamo, Senhor, pelos pais que perderam um filho. Eu clamo pelas famílias enlutadas. Eu clamo pela sua vida amorosa. Você que se dedicou tanto a um relacionamento, abriu mão de tanta coisa, foi tentando agradar, e o que aconteceu? A pessoa foi ingrata com você. Perdoa. Lembre-se apenas dos momentos bons que você viveu com aquela pessoa. E você que às vezes para e pensa, puxa, mas será que ninguém me quer? Até quando eu vou ficar sozinha? Até quando eu vou ficar sozinho? Estamos orando pelo seu casamento, pelo seu noivado. Você, minha amiga, que às vezes tem dúvidas, mas será que eu caso com ele? Não sei, ele tem mudado tanto. Estamos orando pelo seu namoro. Estamos orando por você que sente uma carência profunda. Excesso de carência é falta de oração. Nossa, Eric, bonita essa sua frase, não é minha. Eu só repasso. Eu só falo. Eu não tenho capacidade espiritual e intelectual para uma frase dessa. Eu só sou usado. Tenho orado e vigiado. Substituído os vícios pelas virtudes justamente para ser usado. Pai, eu clamo por aqueles que não têm forças para clamar. E Pai, eu peço aqui de joelhos. Peço pelo nosso grupo de oração. Peço por esse momento de oração. Peço por todos que estão nos acompanhando agora. Eu peço pelos seus pedidos. Eu peço pelos seus familiares. Eu peço pelos seus amigos. Eu peço pelos seus inimigos, carnais e espirituais. Eu peço pelas lideranças religiosas. Eu peço pelo Papa. Eu peço por cada igreja, por cada mesquita, por cada sinagoga, por cada grupo de oração. Peço novamente pelo nosso grupo de oração. Peço pelas lideranças políticas e partidárias. Peço pelas autoridades. Peço por aqueles que não têm forças para pedir. Vamos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Fé no Pai que o inimigo cai. Fé no Pai que o inimigo cai. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja. E que Deus nos ajude a combater todo o mal. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, para o nosso Mestre Jesus Cristo, para Nossa Senhora, para todos os santos e santas, anjos do Senhor e espíritos de luz, a todos eles, uma salva de palmas.